Muito bem, amados irmãos, louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante da sua palavra, considerando aqui diante do Senhor esse capítulo 10 de João em continuidade, né? Porque já tem sido falado, nós vimos da última vez até o versículo 9, e agora dando continuidade do versículo 10 ao 18. Que o Senhor abra nosso coração, nossa visão, nos mostrando mais da sua grandiosa e maravilhosa palavra. Realmente, esses versículos são muito completos, né? E, e mostram, assim, o Senhor de uma forma tão doce, tão maravilhosa, como Ele quer se revelar a nós. Senhor, passando essa mensagem para que tenhamos essa consciência de quem Ele é e quem nós somos para Ele. O valor que o nosso Senhor dá a cada um de nós também, como suas ovelhas. Por isso eu queria orar para que o Senhor nos conceda um espírito de sabedoria e revelação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus oramos a Ti. Louvamos, Senhor, por essa oportunidade e queremos, Senhor, pedir a Ti que abra os nossos olhos, nossa visão, nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra, para compreendermos a palavra que está aqui aberta a nós. Dependemos, Senhor, completamente da Tua misericórdia. Abençoa cada um dos irmãos que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir também. Que venha penetrar em nosso coração, Senhor, esse conhecimento e também essa experiência de vida do Senhor ser nosso pastor e o Senhor ser a porta, o Senhor ser aquele que nos conduz a Ti. O Senhor é aquele que nos concede a sua vida e nos concede a vida em abundância. Louvado seja o Senhor. João capítulo 10, versículo 10, nós iniciamos aqui então, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, esse versículo é já logo de cara um versículo central, né, da Bíblia. Mostra o objetivo da vinda do Senhor, mostra a sua obra redentora, mostra o que Ele quer conceder também a nós, gratuitamente, sem merecermos, e mostra também a intenção do ladrão. Nós podemos dizer aqui o inimigo e também as coisas que vêm para nos roubar, né, para nos desviar do caminho, tentando nos desviar do caminho do Senhor, né? Então aqui nós vemos esse versículo tão maravilhoso, tão cheio de conteúdo, já logo de cara. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados irmãos, que vida é essa? É a vida eterna. É a vida Zoé, a vida de Deus. Muitos confundem essa palavra achando que representa aqui abundância nessa terra, né? Você ter abundância nessa terra. Inclusive, alguns querendo, inclusive, enganar outros, né? Se apoiando nesse versículo. Mas o que o Senhor disse aqui jamais pode ser pervertido dessa forma, não tem qualquer sentido isso. Que o Senhor teria vindo aqui com toda a sua obra na cruz, para que você tenha uma vida aqui na terra em abundância. Não é isso. Se refere à vida eterna de Deus. E a vida eterna de Deus também não é somente você estar vivo.
você ter recebido uma vida para que fique vivo. Não. Também não significa você simplesmente ter uma vida que vai viver para sempre, uma vida eterna. Também não é isso. Somente isso. É muito mais completo. É você ter uma força interior em você, que se move dentro de você. Você ter a unção do Espírito, o Espírito Santo dentro, a vida de Deus em você, que te move, te movimenta, te guia, te ilumina, te indica o caminho, te livra do erro, te livra do pecado, te livra de ser enganado, te livra de viver uma vida vã. Essa vida de Deus, tão abundante, tão rica, ele veio para nos conceder. E veio não somente para conceder essa vida, simplesmente, mas ele veio conceder em abundância, sem limites. Uma vida em plenitude diante de Deus. Não é uma vida de viver como mendigos, pedintes a Deus, só pedindo, rogando por isso, rogando por aquilo, de uma forma de forma a levar a Deus como se fosse alguém que faria só, simplesmente alguém para fazer as suas ordens, né? Imagina, não é isso. Não é essa vida, mas é uma vida em abundância, de plenitude, de satisfação plena em Deus. Quando nós conhecemos, e aqui nesses versículos fala muito sobre conhecer, as ovelhas me conhecem, como nós lemos no versículo 5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O 4, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E aqui também, no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós realmente vemos o valor que tem a sua vida. E tudo mais passa a não ter valor. Passa a não ter esse significado que tantas pessoas levam, né? O significado que as pessoas dão para as coisas aqui dessa terra, ou para sentimentos, ou superstições, ou viver assim, ou viver assado. Quando nós conhecemos o Senhor, nós temos essa plenitude. Se nós não temos vivido na plenitude, se nós não temos vivido na liberdade do Espírito, é porque nós ainda não conhecemos o nosso Senhor. É porque ainda nós devemos avançar em conhecê-lo, como ele é, como o bom pastor. Quando nós o conhecemos, nossa visão abre e nós vivemos uma vida em plenitude. Não quer dizer que é uma vida como as pessoas dizem, como eu já falei, plenitude aqui das coisas da terra, isso, aquilo. Não, não é isso. Mas você tem uma comunhão livre e aberta, um coração desimpedido, uma certeza de fé, uma firmeza. Diante de qualquer situação que aconteça, você está firme em Cristo, firme na rocha. Você não está preso, né? Você não edificou a sua casa na areia. Você edificou na rocha. Podem vir ventos, podem vir tempestades, mas isso não te abala, porque você tem essa vida abundante. Irmãos, essa vida, que maravilha, louvado seja o Senhor. Essa grande, maravilhosa vida, o Senhor veio nos conceder, a vida em abundância. E ela depende, o quanto nós temos essa vida depende do tamanho do nosso recipiente, do quanto nós aceitamos e nos abrimos a ele. Qual é o tamanho do nosso recipiente? Se você tem somente um copo, ele enche esse copo.
Agora, se você tem uma caixa de 20 mil litros, ele enche essa caixa. Se você tem uma grande piscina de 100 mil litros, ele enche essa grande piscina. Se você tem um mar, ele enche esse mar. Por quê? Porque ele é abundante, ele é rico. É como um rio fluindo, não é estático, não é uma coisa que simplesmente você recebeu uma vez e pronto, ai que alegria que eu tenho, não. Cada dia é novo, cada dia você prova novidade de vida. E se nós não estamos vivendo assim, devemos nos arrepender, voltar ao Senhor, pedir para que Ele se revele a nós, para que possamos viver de maneira que para que que nós tenhamos esse viver da abundância de Cristo, que não vivamos à margem, que possamos pedir isso para o Senhor, para que não fiquemos à margem, para que possamos estar sempre provando dessa vida abundante, vivendo e servindo ao Senhor também, porque essa vida flui, não é para ficar só em você. Essa vida é para fluir, é para alcançar outros, aqueles que o Senhor põe ao seu redor. O Senhor põe essas pessoas ao seu redor para que essa vida abundante flua para elas também. Louvado seja o Senhor. Que maravilha esse versículo 10, já iniciando. Agora no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Por quê? Porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, do versículo 11 ao 13, ele está falando aqui, primeiramente, o verso 11 também é maravilhoso. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui nós vemos o amor do Senhor, nós vemos a obra de Cristo, dando sua vida por nós, pelas ovelhas. Não simplesmente dar a vida porque aconteceu uma ocasião de um leão vir atacar e o pastor quis defender as ovelhas e acabou morrendo. Uma morte acidental. Não. Ele dá espontaneamente, assim como nós vemos e nós vamos ver ainda, que dá espontaneamente no versículo 18. Que maravilha. Nós vemos aqui também o contraste entre o bom pastor e o mercenário. Aí nós lembramos também da história de Davi. Davi lutou contra o leão e também lutou contra um urso para salvar suas ovelhas. E um pastor autêntico é como Davi. Ele está disposto a entregar a sua vida pelas ovelhas. E por que isso, irmãos? Você pensa assim, poxa, mas a minha vida pelas ovelhas. Imagina aqui numa situação que você literalmente é um pastor de ovelhas e vem um lobo ou vem uma matilha ou vem leões atacar essas ovelhas. Você vai enfrentar esses leões sem arma? Vamos dizer que você seja sem arma. Você vai enfrentar? Vai lá lutar? Ou você vai pensar? Tudo depende, né? Depende do valor que você dá para essas ovelhas. Por isso que o Senhor fala, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele não ele não titubeia, né? Não sei se está correto a conjugação aqui, eu acho que sim. Ele diretamente entrega a sua vida, prontamente entrega a sua vida pelas ovelhas, porque essas ovelhas são muito valiosas para ele. E para o mercenário? Por que ele deixa as ovelhas? Porque a ovelha não tem valor para eles. A ovelha está lá simplesmente para ele comer a carne ou vender a carne
a lã. Está simplesmente por motivo comercial. Mas o nosso bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas porque ele valoriza, ele dá um grande valor para nós. Apesar de nós, muitas vezes até nem sentirmos tanto valor em nós mesmos, porque nós, que a luz do Senhor nos ilumine, né? Mas nós nos conhecemos, nós sabemos que somos pó, nós sabemos que somos pecadores. Então, nós até mesmo podemos não entender esse valor que o Senhor nos dá, mas Ele nos dá esse valor tão grande, a ponto de entregar sua vida espontaneamente por nós. Se Ele considera que a sua vida vale mais do que das ovelhas, Ele as deixa, né? O mercenário faz isso. Mas se ele acha, se o pastor acha que as ovelhas valem mais, ele a entrega. Ele entrega a sua vida. Ocorre que um pastor autêntico, né, numa situação dessa, nós vemos um pastor autêntico, normalmente ele começa muito cedo nesse ofício de pastor. Ele cresce com as ovelhas. E é a sua vocação. O seu sentido de vida é ser pastor. Então, como ele cresce com as ovelhas, ele cria um forte sentimento por elas. E as ovelhas, elas vivem em torno de 10 a 12 anos. Você imagina um menino crescendo com essas ovelhas, cuidando delas, cuidando das suas feridas, ajudando-as, levando-as para tomar águas, as fontes, levando-a para o rio, levando-a para verdes pastos, procurando os melhores pastos que podem nutrir mais essa ovelha, cuidando delas à noite, livrando elas dos lobos, das feras. Será que ele dá a sua vida pelas ovelhas? Com certeza, porque ele as ama mesmo. Ela tem um forte sentimento por elas. Aí nós podemos ver que maravilhoso. O Senhor nos ama tanto assim, a ponto de entregar sua vida por nós. Aí nós vemos também, né, sobre o mercenário, né, em Zacarias 11. Zacarias 11, rapidamente. Zacarias 11, versículos 15 a 17. Fala assim: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que for ferida, nem apacentará a sã, mas comerá carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Olha o mercenário aqui. Olha aquele que quer, aquele pastor inútil, como fala aqui ó, no versículo 17, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Aí nós vemos um contraste, né, entre aquele pastor inútil que não é capaz de dar vida pelas ovelhas porque não as ama. É um mercenário, né? E também, quando nós ouvimos essa palavra, o bom pastor, nós podemos pensar em dois sentidos, né? No sentido de um pastor eficiente, aquele que tem eficiência, aquele que cumpre seu ofício de pastor de forma eficiente, da melhor forma possível, com os recursos que ele tem na mão, ele faz o melhor uso de tudo isso. E também aquele pastor, naquele sentido da bondade, ele é um bom pastor porque ele é bom na sua bondade, ele tem muita bondade, né? Então, nesses dois sentidos, né? Quando nós vemos essa palavra bom pastor, podemos aplicá-la nos dois sentidos. Ele é eficiente no seu cuidado com as ovelhas e ele também é ele é uma pessoa boa, né? Tem muita bondade. E aí nos leva à reflexão, né? Que nós sempre temos um perigo externo, sempre temos algo que pode atacar ou ferir as ovelhas. Puxa,
quantas situações e quantas coisas podem atrapalhar a vida dessas ovelhas ou até mesmo levá-las à morte. Mas tudo depende do pastor que nós temos. Se o pastor é bom, não há o que temer, né? Se é esse bom pastor, esse pastor que é eficiente, que é bom, amoroso, nós podemos ficar em paz, porque ele está cuidando de nós. No versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Puxa, irmãos, que maravilhoso. Conheço as minhas ovelhas. E como ele conhece? Assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Como o Pai conhece o Filho? Completamente. Como o Filho conhece o Pai? Completamente. Será que o Senhor, que o nosso pastor, é desconhecido a nós? Será que nós temos dúvidas? Espero que não e acredito que não. Acredito que todos nós somos aqueles que conhecem a voz do nosso pastor. A voz do nosso pastor, nós podemos ouvi-la na sua palavra, né? Podemos ouvir quando nós pedimos a ele, Senhor, revela-te a mim. Senhor, mostra-te nessa leitura da palavra. Isso que eu estou considerando agora, se mostra para mim, Senhor. E o Senhor se revela cada dia mais. Mas não só isso também, durante nossa vida, nosso dia a dia, né, nas situações, nós vemos o pastor e nós vamos conhecendo o seu modo de agir, o seu modo de cuidar de nós. Não somente aquilo que está escrito, mas a forma como ele age. Não é? Nós sabemos vamos conhecendo os seus movimentos, o seu caminho, o seu direcionamento na sua vida. Nós vamos confiando e entregando nas mãos dele, porque nós o conhecemos. E ele nos conhece. Antes que nós falemos qualquer coisa, ele já sabe. Como diz lá em Salmo 139, né? Nós podemos abrir Salmo 139, que é um salmo tão lembrado por nós, né? Que nós gostamos tanto dele, porque ele revela o conhecimento que o Senhor tem de nós. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Todos, irmãos. Esse nosso pastor não somente nos conhece, mas ele conhece nossos caminhos. Ele esquadrinha o nosso andar. Coisa que nós mesmos nem sabemos. Coisas que nós mesmos nem imaginamos que estamos fazendo ou que estamos indo, o caminho que estamos indo, que estamos seguindo, o que vai dar lá na frente, ele sabe. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir. Será que nós conseguimos atingir a forma como Deus nos ama, como Deus nos conhece? E além disso, será que nós podemos chegar ao ponto de conhecer a Deus, conhecer ao nosso Pai, conhecer ao nosso Senhor Jesus, da forma que Ele nos conhece? Porque Ele nos conhece dessa forma. Nós podemos dizer e reconhecer que nós somos limitados, mas Ele nos conhece. Nós somos limitados em nossos afetos, em nossos sentimentos, em nosso conhecimento dele, mas isso mostra o quanto nós devemos nos aproximar dele, mas também mostra a nossa limitação. Mas isso não é preocupação, porque ele nos conhece. E nós, se estamos no seu caminho, nós vamos o conhecendo dia a dia. Ele vai se revelando a cada passo, a cada caminhar.
nessa jornada que estamos seguindo, ele vai se revelando para nós. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não é? Então esses versículos são realmente maravilhosos. Eles mostram como o Senhor nos conhece, como o Senhor nos sonda e esquadrinha nosso andar. E quanto ao conhecimento de Deus, ele vem revelar para nós a pessoa do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso bom pastor. Também podemos ler em Efésios, capítulo 5, ainda falando sobre o valor que o Senhor dá a nós. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Puxa, que amor maravilhoso. Ele entregou-se pela igreja, entregou-se por nós, pelas suas ovelhas. O bom pastor se entregou por nós. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é a maneira que nós temos de conhecer a voz do Senhor, de reconhecer a sua voz, de conhecê-lo mais? Enfim, é através da sua palavra, irmãos. Através de ouvir a sua voz, através da sua palavra. Ele deixou escrito para nós. E nós devemos sempre nos aproximar do Senhor com o coração aberto para que Ele fale conosco. E aí, eu queria fazer um adendo aqui para falar um pouco sobre os perigos que as ovelhas passam. Apesar de sabermos e devemos estar claros que não há perigo a temer, não há temor, porque Ele é o nosso pastor, estamos nas mãos dele. Se Ele é o nosso pastor eficiente e o nosso bom pastor, que tem grande bondade, nosso bom pastor, Ele cuida de nós e dá a sua vida por nós, e deu a sua vida por nós, e dá. Então nós não devemos temer, mas devemos saber os perigos que existem para as ovelhas, que são falados aqui nesses versículos de João, e também durante, ao longo da Bíblia, também é falado sobre alguns. Nós vemos o primeiro perigo falado aqui em João 10, sobre o ladrão e o salteador, né? Então existe o ladrão, o salteador que vem para roubar, matar e destruir. Nós temos também o mercenário, que ele está interessado na carne, interessado na lã das ovelhas, em explorar essa ovelha em todo sentido. Também existem os lobos, as feras, que também ameaçam essas ovelhas. Nós temos também os falsos pastores, os falsos profetas, falsos mestres, que falam ao longo da Bíblia também. É falado sobre os falsos pastores no Antigo Testamento, muitos versículos sobre isso. E também no Novo, falando sobre os falsos profetas e falsos mestres. Também existe um perigo dentro do aprisco, né? Que seria, por um lado, os pastores, os falsos pastores, mas também seriam aquelas ovelhas ou aqueles lobos vestidos de ovelha, não é? E existem também as ovelhas gordas, como dizem alguns versículos aqui, que nós podemos ver, as ovelhas gordas, ovelhas velhas, né? Que até alguns falam ovelhas, brincando, né? Mas essas ovelhas também atrapalham, né? Podem incomodar as ovelhas que estão seguindo de coração. Então nós vemos aqui em Mateus 7, versículo 15, falando assim: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes, lobos devoradores.
Paulo também advertiu os presbíteros na igreja em Éfeso, né? Ele disse assim: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Irmão, se nós conhecemos o nosso pastor, se nós conhecemos o nosso pastor, nós saberemos distinguir, saberemos perceber e não sermos enganados pelos falsos pastores, falsos mestres. Por isso que aquilo que nós ouvimos devemos considerar diante do Senhor, devemos passar sempre pela peneira, né? Pela peneira do Espírito, para sabermos se aquilo é de Deus ou não. Provar os Espíritos. Mas, um outro versículo, Pedro escreveu: mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nós vemos hoje, infelizmente, tanto engano no meio cristão, no meio de irmãos, inclusive alguns, né, que são fiéis, que têm um coração limpo, são ovelhas mesmo, ovelhas que querem buscar o pastor de coração aberto, mas estão aí enganadas, né, são levadas por falsos mestres. E também nós vemos como devemos agir em relação a isso, que João escreve assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, não é? Essas pessoas querem buscar é, 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 buscar aglutinar pessoas, né? Chamar pessoas e ajuntar pessoas cada vez mais, mas não se pensa na realidade em levá-las ao pasto verdejante de Cristo. Não. A intenção é ser como mercenário, é usá-las, né? Usar, consumir. Então, que o Senhor tenha misericórdia. E a solução para isso, irmãos, a solução é nos voltarmos à palavra do Senhor. A solução está aqui, irmãos, em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Fala assim: mas vocês têm a unção do Santo e conhecem todas as coisas. Não é? 1 João, eu vou ler para ficar mais firme. 1 João 2, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Todos têm de conhecimento. Irmãos, a unção está em nós. O Espírito Santo está em nós, que nos livra de sermos enganados, de sermos ludibriados. Por isso que devemos estar sempre buscando a presença do Senhor, a unção do Senhor. Versículo 16, né, continuando aqui em João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas. Agora muda um pouco, né? Ele trata aqui de um outro aspecto do do nosso rebanho. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, aqui estava sendo profetizado sobre nós. Você está aqui. Você está aqui. Nesse versículo 16. Essas outras ovelhas. Nós, a princípio, estávamos afastados da comunidade de Israel. Estávamos afastados da promessa. Éramos estranhos. Éramos perdidos pecadores. Mas o Senhor nos chamou pelo seu sangue, nos redimiu e nos trouxe a um só corpo, a um só rebanho. Mas ainda assim, existem outras ovelhas. Outras que o Senhor quer conduzir. Outras que ouvirão a sua voz. E de onde parte essa voz? Da sua boca, da minha boca. Essa voz de Cristo sai através de nós, diretamente para o coração daquelas ovelhas escolhidas dele. Como saberemos quais são elas?
quando nós falamos e elas seguem. Por quê? Porque elas têm dentro delas o chamado de Cristo. O chamado de Cristo ecoa dentro do coração dela. E ela vem, ela segue a Cristo. Ela vai a Cristo, ela vem a Cristo. Porque o seu coração está preparado pelo Senhor. O Senhor prepara o espírito, prepara o coração das suas ovelhas. E quando nós falamos, elas ouvem, né? Então o Senhor mostra que há essas outras ovelhas que ouvirão a sua voz e ainda fará um só rebanho. E agora imagina você, irmão, irmã, os judeus ouvindo isso, porque eles sempre se sentiam e se sentem como alguém que não deve se misturar, que o povo gentil é pecador, é sujo, né? É impuro. Quem sou eu para me misturar com ele? E o Senhor está dizendo aqui que ainda há outro rebanho que não são desse aprisco. Aqui há uma grande revelação de que nós viríamos, os gentios, e aquele judeu que conheceu a Cristo recebeu esse gentio. E o Senhor na cruz quebrou, derrubou todas as barreiras, derrubou todas as muralhas, a barreira, a parede de separação que existia entre nós. Fez desaparecer as diferenças. E o que faz isso? O que é possível? Como é possível isso? É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a paternidade de Deus, sobre Ele ser o nosso Pai, um único Pai, nos trazendo a um só rebanho e um só pastor. Agora, sobre outro aspecto, veja como o ser humano é caído, é mesquinho. Até mesmo dentro dessas outras ovelhas chamadas, essas ovelhas que não eram para estar no rebanho, mas o Senhor chamou, morreu por elas e chamou essas outras ovelhas. Até mesmo essas outras ovelhas gostam ainda de fazer separações entre umas e outras. Ainda se sentem, existem grupos que se sentem exclusivistas, né, que são exclusivistas, que falam assim, não, nós somos superiores, nós sabemos disso, ou mesmo que não falem assim, porque podem até achar isso errado, mas, de forma enganosa, estão sendo conduzidos a isso, a uma exclusividade. Nós temos a revelação disso, nós temos a revelação daquilo, nós temos a palavra disso, nós temos a palavra profética, nós temos a palavra, nós temos, só o fato de usar a palavra nós já divide e já é exclusivismo. Que o Senhor nos livre disso, amados irmãos. É muito perigoso cairmos nesse erro, é muito sutil. O Senhor nos chamou a um só rebanho, e na verdade a um só rebanho e um só pastor. O que nos une? O que nos une é o sangue de Cristo. O que nos une é o seu Espírito. Você veja aquele irmão ou aquela irmã, ele tem o sangue de Cristo, ele tem o Espírito de Cristo, então é o mesmo rebanho. Apesar de estarmos em apriscos diferentes, em lugares diferentes, ou com grupos de irmãos diferentes, por questões geográficas, por questões práticas, né, de facilidades, isso não quer dizer que deixa de ser um só rebanho. O Senhor fez esse só um rebanho. E nós somos, irmãos. E ainda, de uma forma mais ampla, assim quando o Senhor retornar, todos verão que é um só rebanho. Apesar de todas as diferenças que quiseram levar por tantos anos, apesar de todas as lutas e críticas que fizeram uns aos outros, no fim haverá um só rebanho. No fim todos perceberão e todas as barreiras cairão, mas não deveriam existir. Não é? Não deveriam existir. Falam aqueles que
que se sentem exclusivistas. Ah, nós somos um, nós somos assim. Mas essa unidade é desde que você não fira, né? Desde que você não ande diferente ou entenda algo diferente, aí você já não é mais. Mas não é assim, irmãos. O que nos une em Cristo não é o fato de acreditarmos de uma forma, não em uma verdade essencial. Na verdade essencial, todos nós cremos. E nós temos esse só pastor, esse nosso Cristo que morreu por nós, é o único pastor. Então isso não nos deve dividir as pequenas diferenças. Pelo contrário, elas são complementares e nós somos esse rebanho, nos unimos uns aos outros e um dia o Senhor nos mostrará tudo isso. Que o Senhor nos livre, nos revele e não sejamos enganados por aqueles que querem buscar, angariar rebanhos e mais rebanhos, né? Angariar ovelhas e mais ovelhas. O nosso sentimento esteja unicamente em ser instrumentos de Cristo, onde Ele quiser que estejamos. Que sejamos instrumentos dele, que sejamos a voz do nosso pastor chamando as ovelhas. Quem sou eu, né, irmãos, para construir uma barreira que Cristo já derrubou? Cristo derrubou todas as barreiras, quem sou eu para construí-la novamente? Nós vemos lá em João, capítulo 11, complementando esse versículo de João, esses versículos de João 10, nós vemos João capítulo 11, versículo 52, falando Caifás, aliás, esse versículo falando sobre Caifás, que ele não disse isso de si mesmo, que ele falou que morreria, que Cristo morreria por toda a nação, né? Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Reunir em um só corpo os filhos de Deus, que ainda andam dispersos. Então, irmãos, isso não quer dizer que nós vamos buscar construir, né? Buscar edificar uma unidade. Não é isso, irmãos, porque enquanto mais se fala disso, mais barreira se cria. Não é isso. É que tenhamos esse sentimento, coração aberto para receber e para ser, né? Ter esse coração unido aos filhos de Deus, ao seu rebanho, o rebanho de Cristo. Um coração aberto, coração amplo, sem barreiras, sem inimizades. As barreiras e as inimizades foram derrubadas. Efésios capítulo 2, o Senhor já derrubou todas as barreiras e inimizades que haviam. Efésios capítulo 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, irmãos, nós somos esse rebanho aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos, está dizendo aqui dos judeus e dos gentios, fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma inimizade, ela foi derrubada já, irmãos, já foi derrubada essa parede de separação. E o Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, um só rebanho, fazendo a paz, destruindo a inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos esses irmãos, que não somos mais estrangeiros e peregrinos, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é nosso pastor, que conduz esse rebanho, e Ele também é essa pedra angular em que nós somos edificados, nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Essa palavra dos apóstolos e profetas
nos une em um só espírito. Não é a palavra que um grupo, aquele ou esse fala, não é ele. Não está dizendo daquele que é chamado de apóstolo ou de profeta nesse grupo ou naquele grupo, não é isso que está dizendo. Está dizendo desses apóstolos que estão aqui na Bíblia, na palavra. A palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso sustento, onde devemos nos apoiar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por isso o Pai me ama, versículo 17, então, voltando lá em João 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Louvado seja o Senhor. Eu queria, irmãos, eu acabei pulando um pouquinho, mas tem muitos versículos do Antigo Testamento, eu vou aproveitar que sobrou um tempinho. Eu vou aqui abrir Jeremias, capítulo 32. Só voltando ao assunto de um só rebanho, é muito falado no Antigo Testamento sobre já a promessa desse único rebanho, porque o Senhor já deu essa vida por nós e já nos tornou esse único rebanho, mas no Antigo Testamento era profetizado sobre isso. E ainda não vivemos essa plenitude, não é, irmãos? Nós haveremos de viver em plenitude maior ainda desse único rebanho, quando o nosso Senhor unir a todos nós, né, de forma expressa, com uma expressão maior, não é? Quando o seu reino for estabelecido aqui nessa terra. Nós vemos aqui Jeremias capítulo 32, versículo 36 a 40. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela peste. Eis que os congregarei, versículo 37, os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei com que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam a todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, aqui está falando sobre os judeus, sim, mas também se refere a nós, irmãos. Nós somos esse povo que o Senhor deu um só coração, né? O Senhor nos faz um só povo e nos une nele, por meio do seu sangue, por meio do seu espírito. Ele nos uniu em um só. Agora, Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Só para exemplificar mais versículos do Antigo Testamento que falam sobre esse único rebanho. Versículo 17, disse ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados, lhes darei a terra de Israel. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 34, versículo 10. Eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pastos. Porque assim diz o Senhor, versículo 11, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Puxa, irmãos, que maravilha. O Senhor mesmo buscará, e já buscou, somos nós. E também o povo judeu, o Senhor também está prometendo a sua restauração aqui, uni-los em um só coração, coração de carne, não coração de pedra. O versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar
diz o Senhor Deus. Versículo 17, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aí nós vemos aquela questão que eu comentei, das ovelhas gordas, ovelhas magras, até entre ovelhas, ovelhas, o Senhor julgará, irmãos. Porque até mesmo entre as ovelhas há perigo. E há desvios, há coisas que atrapalham, né? Aqui, versículo 20, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com chifres impelis as fracas até as espalhar fora. Você é esse que dá empurrão, né? Que pode estar dando com, né, como diz aqui, com os chifres, impelindo as fracas, espalhando as fracas, empurrando-as para fora. A fraca vai lá tentar comer um pouquinho do pasto para se fortalecer, e aquela ovelha gorda vai, empurra ela, fala, não é meu aqui, sai de perto. Então aqui fala, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Quem é esse um só pastor? Aqui diz, o meu servo Davi, o nosso Senhor Jesus, descendente de Davi, é que apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. E eu, Senhor, o disse, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Aqui nós vemos promessa para o povo judeu e também promessa que cabe a nós, irmãos. Porque nós vemos o Senhor nos trazendo a um só rebanho. Louvado seja o Senhor. E agora o versículo 17, então, falando que o Senhor dá a sua vida espontaneamente, deliberadamente para reassumir, não é? Então aqui, para alguns, pode haver, né? Alguns entendem, alguns podem achar que existe um conflito com outros versículos que falam que o Senhor foi morto, né? O Senhor foi morto por outras pessoas, pelos judeus ou pelos, né? Pelas pessoas que o entregaram, né? Mataram Jesus. Então existem versículos que dão sustento a isso. Mas aqui, sobre outro aspecto, nós vemos que o Senhor dá a vida para reassumir. Ele a dá, irmãos, espontaneamente. Como eu disse, algum pastor poderia morrer acidentalmente, né? Quando está defendendo as ovelhas. Mas Jesus aqui, como um bom pastor, ele espontaneamente, deliberadamente, entregou sua vida. Ele foi atacado, não foi atacado repentinamente. Ele tinha o poder de dar a sua vida e também o poder de retomar a sua vida, reassumir. Ele tinha total liberdade ao ceder à soberania de Deus. Que poder grandioso, irmãos, o poder da ressurreição. As chaves, né? As chaves do inferno, né? Nós vemos o Senhor abrindo, nós vemos o Senhor poderoso ressuscitando. Nós vemos o Senhor concedendo espontaneamente a sua vida, morrendo por nós, pelas ovelhas pecadoras, caídas, né? Nós éramos rebeldes, mas o Senhor nos chamou, teve misericórdia de nós e nos colocou nesse único rebanho. Então aqui nós vemos a cruz e a glória, né? A cruz e a glória andam juntas. A obediência do Senhor, a obediência de Cristo a Deus o levaria à cruz, porém também o levaria à glória. Existe o exemplo, né, no esporte. O esportista não vai simplesmente ter a glória, simplesmente, não. Ele vai ter a cruz primeiro, ele vai ter que treinar muito, se esforçar muito, vencer as suas próprias barreiras, cada dia mais, até que ele tenha a glória.
né? Assim também nós passamos pela cruz para que um dia sejamos glorificados em Cristo. O Senhor deu a sua vida espontaneamente. Ele poderia ter retrocedido, salvando a sua vida, mas ele entregou-a, né? Ele escolheu morrer por nós. Isso não foi imposto a ele. Ele aceitou voluntariamente a cruz, nos dando isso como exemplo, a entrega, né? Nos mostrando que é melhor dar do que receber, né? Nos mostrando esse princípio de entregar. Você tem entregue tudo, irmãos? O que ele quer de você? Ele quer de você a entrega. Ele quer que você se entregue para ele no seu trabalhar, no seu mover, né? No seu viver, no seu dia a dia, maneira que você se move, anda, que tudo seja entregue nas mãos do Senhor. Esse pastor, ele quer te conduzir. E para isso, você deve se entregar sempre. Por quê? Porque ele veio para te dar a vida em abundância. Como diz o versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que tenha vida e tenha em abundância. E essa vida, como que ele deu essa vida? Ele entregou essa vida. Ele nos ensina, então, a entregar a vida. Também pelas ovelhas. Você tem tido essa disposição, que o Senhor nos conceda sempre, irmãos, essa disposição, até mesmo a dar nossas vidas pelos irmãos. Também por aqueles que o Senhor há de chamar, que o Senhor escolheu. O Senhor nos leve sempre a provar mais e mais a sua graça e misericórdia, para o seu conhecimento completo, irmãos. Possamos viver na sua presença, entregando-nos, né, entregando nossa vida, tudo o que temos e somos, para Ele, como oferta e sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor.